Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é Cibele e hoje está começando o primeiro episódio da minissérie analisando os vilões da Korra. Essa série será feita em ordem, então nós vamos começar analisando o vilão do livro 1, o Amon. E eu falei pra vocês que a espera ia valer a pena, porque não só nós teremos 4 vídeos da minissérie aqui no canal, como também eu farei 4 vídeos analisando o time Avatar da Korra lá no canal Mundo Avatar. Então se você quiser ver a minha análise da Korra lá no Mundo Avatar, é só clicar aqui em cima dos cards ou no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Antes de começar o vídeo, eu queria fazer um agradecimento especial ao Felipe, que é roteirista lá no Mundo Avatar e me ajudou a roteirizar esse vídeo. Muito obrigada, Felipe, você é o cara. E também queria agradecer ao Lucas Almeida, que é professor de história e ajudou fazendo a revisão da parte histórica desse vídeo, porque ninguém quer falar merda na internet, né, gente? Falar merda na internet é a morte. Então, muito obrigada, Lucas, por revisar esse vídeo. Sua ajuda foi, muito apreciada. O Amon nasceu na tribo da Água do Norte 130 anos depois do genocídio dos Nômades do Ar, em um novo relacionamento do Yakone. Ao descobrir que os seus 2 filhos, Noatak e Tarlok, eram dominadores de água, o Yakone iniciou um árduo treinamento para que ambos se tornassem excelentes dominadores de sangue, assim como ele era antes do Aang retirar a sua dominação. E foi aí que a história toda começou. Desde criança, o Amon sentia que o irmão era muito maltratado pelo seu pai por não progredir tão rapidamente na dominação de sangue. Pai, ele é bom. Só precisa de tempo. Não responda, filho! Nunca! Assim, aos poucos, ele foi se engridinando e nutrindo o sentimento de que todos deveriam ser tratados de forma igual. E talvez igualdade seja a palavra mais importante desse vídeo. Mas o que é realmente igualdade? A primeira coisa que precisamos saber sobre igualdade é que este é um conceito relativamente recente. A ideia de uma sociedade igualitária surgiu com o iluminismo lá no século 17 e é muito interessante ver o quanto que o Amon bebe dessa fonte, já que a ideia clássica de igualdade idealizava uma sociedade onde não houvesse distinção jurídica entre o clero, a nobreza, a burguesia e os escravos. E o Amon também idealizava uma sociedade onde a classe de um indivíduo não lhe desse mais poder sobre o outro. Estão cansados de viver sob a tirania dos dominadores? Juntem-se aos igualitários. Por muito tempo, a elite dominadora dessa cidade forçou os não dominadores a viver como cidadãos de classe baixa. Juntem-se a Amon e juntos vamos acabar com a elite governante dominadora. Uma das grandes bandeiras da Revolução Francesa e do Iluminismo era justamente acabar com os privilégios do clero e da nobreza e dar fim à noção de que o indivíduo tinha mais poder ou mais direitos só pelo fato dele ter nascido em uma família nobre. E essa é justamente a ideia do Amon. O fato de alguém nascer com a dominação não deveria lhe conceder o direito de exercer um privilégio opressor em quem não nasceu com a dominação. Foi apenas em tempos contemporâneos que o conceito de igualdade se expandiu para abranger questões de gênero, sexualidade, etnia e etc. Mas atualmente nós vemos uma ênfase do conceito de diversidade quando esses assuntos são abordados. Algo que eu amo demais em A Lenda de Korra é que a base filosófica de cada vilão começa com uma perspectiva positiva. O iluminismo já buscava igualdade, um dos princípios fundamentais da Revolução Francesa era igualdade, e até hoje as pessoas lutam por igualdade no mundo inteiro. A questão toda é que A Lenda de Korra mostra como que levar uma ideologia ao extremo pode ser perigoso, porque afinal nenhuma ideologia é 100% perfeita, e ao enxergar apenas um único caminho, você acaba se cegando para as outras possibilidades e saindo do equilíbrio. E é aí que a situação do Amon começa a se complicar, quando ele sai das suas ideias de igualdade e parte para a execução da sua visão de mundo com a criação dos igualitários. Muito se discute dentro do fandom se o Amon seria considerado um fascista ou um comunista, que são duas coisas bem diferentes. Primeiro, é bom reforçar que o Amon é claramente um personagem de um desenho fictício. Então, apesar das inspirações em conceitos do mundo real, todos esses conceitos foram adaptados à realidade do universo de A Lenda de Korra. Então, primeiro nós vamos falar sobre o fascismo e por que que o Amon não se encaixa nesse sistema. O fascismo nasceu na Itália no início do século XX e, assim como seu irmãozinho o nazismo, ganhou muita força com a crise de 1929. E aqui entra o primeiro ponto do porquê que o Amon não poderia ser considerado fascista. O conceito de igualdade surgiu com movimentos que tinham uma filosofia liberal, e o grande país liberal do século XX era os
Estados Unidos, que cresceu estrondosamente após a Primeira Guerra Mundial e estabeleceu o modo de vida americano. Então, de certa forma, a crise de 29 também foi a crise do liberalismo americano, e a grande força opositora a essa ideologia era a ideologia nazista e fascista. O outro ponto que mostra por que o Amon não é fascista são as características do próprio fascismo. O fascismo é um sistema político autoritário de cunho nacionalista, uma coisa que o Amon não é. O fascismo buscava unificar a nação através de um Estado totalitário que valorizava o nacionalismo, o etnocentrismo e também o militarismo, ao mesmo tempo em que negava todas as vertentes ideológicas marxistas como o socialismo e o comunismo. O Amon nunca foi um líder que exaltava o nacionalismo, e apesar dele ter a sua própria milícia, ele nunca quis criar um Estado unificado e forte. Quem queria fazer isso era uma outra fulana aí que a gente vai conversar em um próximo vídeo sobre os vilões. Agora, esse é um ponto onde as coisas ficam um pouquinho confusas, porque a ideologia fascista, assim como a nazista, prega a superioridade de uma etnia em relação a outra, e também que as nações mais fortes ou superiores devem conquistar o espaço das mais fracas ou inferiores, mesmo que seja na base da guerra. E sim, de fato, o Amon retirou a dominação de vários dominadores, o que pode ser considerado uma forma de guerra para remover a classe dominante da sua posição privilegiada. Quando eu tirar a sua dominação, você não será nada. Entretanto, mesmo que na execução as coisas fiquem um pouco parecidas, ideologicamente o Amon pregava que todas as pessoas deveriam ser tratadas de forma igual, e não que os não dominadores deveriam se tornar a nova classe privilegiada e com a capacidade de oprimir os dominadores. Uma observação é que na questão econômica o fascismo se opõe tanto à economia liberal capitalista quanto à economia estatal comunista, associado a uma economia chamada de terceira posição, que o Lucas Almeida explicou pra gente, e como a explicação dele foi a melhor que eu já vi, eu vou utilizar ela nesse vídeo. O fascismo tinha uma economia bastante ligada à intervenção estatal e à aliança com grandes empresas. Então, esses governos faziam grandes acordos e planos de investimento com essas empresas para movimentar a economia do país e, ao mesmo tempo, garantia o bem-estar social dos seus cidadãos e dos trabalhadores dessas empresas. Na intervenção estatal comunista e socialista, a ideia é de que a organização da comunidade chegasse num ponto onde não existisse mais opressão entre as classes e os meios de produção se tornariam coletivos, o que não é um dos objetivos do fascismo. Então, ao abandonar a sua vida na tribo da Água do Norte, o Amon começa sua busca pelo conhecimento que mais o cativava, a remoção da dominação. Você sempre diz que a dominação de sangue é a coisa mais poderosa do mundo, mas não é. É o Avatar. Ele tirou a sua dominação. O que pode ser mais forte que isso? Aparentemente, ele nutriu uma raiva profunda à arte da dominação ao ver como aquilo havia transformado seu pai. E pelo que se sabe, ele iniciou a sua jornada aprendendo a arte do Ti-bloqueamento. Nesse período, ele muito provavelmente encontrou outros non-benders que também sentiam que a dominação era uma vantagem para certas pessoas e também acreditavam que a igualdade só viria forçando essas pessoas a não dominarem mais um dado elemento. Assim, o Amon desenvolveu a técnica do bloqueio permanente da dominação, que nós vamos explicar em um vídeo especial lá no Mundo Avatar, porque esse tema dá muita treta, e começou os seus planos para igualizar o mundo. Sendo assim, qual seria a real ideologia na qual o Amon se fundamenta e por que o comunismo? O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que prevê o estabelecimento de uma sociedade igualitária. Um dos principais autores pensantes do comunismo é o Karl Marx, que todos vocês devem conhecer das aulas de sociologia, e geralmente o comunismo é considerado como a etapa final do socialismo, que é um modelo econômico. Então Marx escreveu o Manifesto Comunista para, de certa forma, conseguir se comunicar com a classe operária e transmitir a essa classe as suas ideias de como uma revolução proletária colocaria em curso o desenvolvimento de uma sociedade onde as classes não mais existiriam e os meios de produção seriam de propriedade comum e não mais de propriedade privada. Nós vamos chegar na questão econômica daqui a pouco, mas o relevante aqui é que no contexto de A Lenda de Korra, as classes que o Amon desejava equalizar eram as classes de dominadores e não dominadores. E ele coloca isso em prática se comunicando com a classe que é oprimida e incitando uma revolução por parte deles. E é por isso que o Amon sim se encaixa na
ideologia comunista. Além disso, o comunismo é apátrido, ou seja, sem pátria, e foge dos ideais nacionalistas que eu já comentei antes, o que corrobora para que a gente acredite que o Amon é muito influenciado pelo comunismo, já que em nenhum momento ele tem um discurso nacionalista. Sobre a questão econômica, isso é algo que geralmente faz as pessoas quererem negar a influência do comunismo na criação do Amon. E de fato, o Amon realmente não tem nada contra o capitalismo, que é o sistema econômico vigente em A Lenda de Korra. Ele inclusive tem uma parceria com Hiroshi Sato, CEO das indústrias Sato, que queria utilizar a sua ligação com o Amon para eliminar todos os seus concorrentes e lucrar sozinho, além de questões pessoais que o fazia odiar dominadores. Então, como ele pode ser comunista se ele não tem nada contra o capitalismo? As ideologias do nosso mundo real foram adaptadas à realidade de A Lenda de Korra, e a origem do rancor do Amon é de extrema importância pra gente entender que pra ele, o problema do mundo não estava nas diferenças entre as classes econômicas, e sim na diferença entre as classes dominadoras e não dominadoras. Ele nunca teve motivos para ressentir o capitalismo, mas ele teve motivos para ressentir a dominação. Além disso, algumas características expressas pelo personagem também permeiam outras ideologias, como o anarquismo socialista. Nós pegamos o comunismo porque essa é a base ideológica do Amon, mas é importante ressaltar que isso foi utilizado como uma inspiração e não como uma cópia perfeita. Além da sua ideologia ter sido influenciada por outras ideologias distintas ao comunismo, consideradas cabíveis pelos próprios autores da série. Agora, isso do Amon ter se aliado ao Hiroshi ao invés de seguir os ideais comunistas à risca, pode ter sido um dos fatores que revela o porquê que a sua empreitada foi um fracasso. Durante todo esse vídeo nós falamos sobre o que o Amon pregava, mas falar é mais fácil do que fazer, e na prática o Amon não colocava a mão dele no fogo não. Verdade seja dita, o Amon nunca liderou pelo exemplo. Muito pelo contrário, ele mentiu para os seus seguidores enquanto ele utilizava a dominação de sangue, e em nenhum momento ele pareceu minimamente inclinado a abdicar da sua própria dominação. Em uma entrevista que os criadores da série deram, eles disseram que no fundo o Amon não queria que o mundo fosse de fato igual. Na verdade, ele queria que ele fosse o líder central e superior a todos os outros. E isso só mostra o quanto que o Amon estava fora do equilíbrio. Seja qual fosse a sua ideologia, o fato dele estar desarmonizado é o que o faz levar a sua ideologia ao extremo, até o ponto em que ela mesma se contradiz e se destrói. A sua busca inicial por igualdade é algo que muitos almejam até hoje, mas quando nós estamos fora do equilíbrio, nós somos facilmente corrompidos e saímos completamente dos eixos. O que o Amon queria? Igualdade para todos. O Nalak trouxe os espíritos de volta, e o Zahir acreditou na liberdade. O problema é que todos estavam totalmente desequilibrados e levaram a ideologia deles longe demais. Então essa é a resposta para a grande pergunta desse vídeo. O Amon é inspirado na ideologia comunista, porém de forma adaptada à sua realidade e aos seus traumas. E agora, para fechar o vídeo, algumas curiosidades sobre o Amon. Há uma tradução do chinês para a habilidade do Amon que é descrita como a mão da morte, referindo-se a um indivíduo que é habilidoso em matar, porém não em curar. O ideograma presente em seus primeiros desenhos de personagem tem vários significados em chinês, incluindo igualar, combinando com o nome igualitários, e pacíficos, combinando com o desejo do Amon de criar uma sociedade pacífica, se livrando da dominação. Além disso, em urdu e indonésio, pacífico se traduz em Amon. A escrita é diferente, porém a pronúncia é a mesma. Além disso, a máscara é inspirada em projetos tradicionais coreanos e chineses. O Amon, juntamente com Tarlok, foram as primeiras pessoas a morrer em A Lenda de Korra. O tom de pele do Amon muda para mais claro quando ele se torna adulto. Além disso, até o episódio Esqueletos no Armário, os criadores da série não perceberam que o Amon de 14 anos foi desenhado com o mesmo penteado da Korra. Eles resolveram permanecer com esse estilo, pois reforçava que era uma característica cultural da tribo da água. Os Anônimos, que é um grupo de ativistas anônimos que protestam contra a injustiça política, muitas vezes utilizam a máscara do Guy Fawkes como um símbolo para o movimento e também como um disfarce. E isso é muito semelhante à máscara que o Amon utiliza também em A Lenda de Korra. Além disso, a Amon tem uma pronúncia muito parecida com Anon,
Anon, que é uma abreviação para a palavra anônimo. O Amon também tem semelhanças com o personagem V do filme V de Vingança. O personagem V foi retratado como um misterioso lutador anarquista, vigilante que buscava liberdade e que era facilmente reconhecido pela sua máscara de Guy Fawkes e roupas pretas. O V foi projetado para ser moralmente ambíguo, assim como o Amon foi em A Lenda de Korra, já que ele foi percebido como um herói por alguns e como um tirano por outros. E por último, o Amon foi o segundo indivíduo conhecido no universo Avatar que morreu pelas mãos de um membro da própria família, sendo o primeiro o Azulon e o terceiro o Unalaq. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você acha do Amon, se você concorda um pouco com ele ou se você discorda totalmente dele. Aqui do lado tem uma recomendação de vídeo pra você assistir depois que você deixar o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante pro canal continuar crescendo. E também vou pedir pra você se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo. É isso, eu vejo vocês num próximo vídeo. Um beijão e tchau!